Você já sentiu, no silêncio da noite, um aperto no peito como se uma sombra invisível estivesse rondando o futuro dos seus filhos, mesmo que você reze por eles todos os dias? Eu preciso que você pare tudo e preste uma atenção absoluta, pois o que vou revelar hoje é o segredo que separa as linhagens abençoadas daquelas que definham sob o jugo das trevas. Existem 4 frases malditas que você pronuncia e que, no mundo espiritual, funcionam como martelos que quebram a proteção divina sobre seus filhos de forma imediata. Santa Rita de Cássia, a advogada das causas impossíveis e a mãe que enfrentou o inferno para arrancar seus filhos das garras da vingança, nos convoca agora para uma revelação de autoridade máxima. O seu papel de pai ou mãe não é apenas um título, é um sacerdócio sagrado, e as suas palavras são os decretos legais que o erguem um escudo de luz, ou abrem os portais do abismo sobre o berço e o destino da sua descendência. Se você ama sua família, você precisa aprender agora a parar de dizer essas sentenças de morte, antes que o espírito de acusação use a sua própria voz para validar a destruição da sua casa. Fique comigo até o final, pois a última frase que vou revelar é a mais sutil de todas, aquela que muitos pais usam por amor, mas que é o prego final no caixão da prosperidade e da saúde dos seus filhos. Você já parou para meditar, com o temor que a eternidade exige, sobre a autoridade quase ilimitada que foi depositada em sua língua no exato momento em que Deus lhe confiou a vida de um filho? Eu preciso que você entenda, com uma gravidade que pode decidir o destino da sua linhagem, que as palavras que você profere não são apenas sons. Elas são, no mundo invisível, assinaturas legais de autoridade. No plano espiritual, os pais são os sacerdotes do lar. E quando você diz estas 4 frases malditas, você está realizando um rito de profanação que quebra a proteção divina sobre seus filhos. Santa Rita de Cássia nos ensina que a palavra de uma mãe ou de um pai funciona como um selo de proteção ou como uma adaga invisível. O erro fatal que muitos cometem, no calor da ira ou do cansaço, é ignorar que cada frase negativa é uma rachadura profunda que você mesmo provoca na blindagem que o Espírito Santo colocou sobre a sua casa. É hora de despertar. Para que a proteção volte, você deve parar de dizer o que o inimigo quer ouvir. A sabedoria mística acumulada em séculos de combate espiritual nos revela que o adversário é um estrategista paciente que aguarda um único deslize verbal seu. Ele sabe que não tem direito de tocar em quem está sob a cobertura de bênção de um pai ou mãe vigilante. No entanto, quando você lança palavras de humilhação ou desespero, você está, no plano espiritual, retirando a sua mão sacerdotal da cabeça deles. Para as potestades das trevas, se a autoridade máxima da casa, aquela que deveria representar a face de Deus, declara que o filho não presta ou não tem jeito, isso é interpretado como uma procuração oficial para que a destruição se manifeste. Santa Rita via que muitas tragédias familiares começavam não com ataques externos, mas com o enfraquecimento da proteção através do clima verbal doméstico. Você pode estar rezando por um milagre enquanto a sua boca está alimentando a maldição, criando um vácuo de proteção que o mal terá o maior prazer em preencher. Visualize agora que a proteção de Deus sobre a sua descendência é como uma redoma de cristal alimentada pela sua autoridade positiva. Quando você profere frases que ferem a identidade e o futuro dos seus filhos, você está agindo como um invasor que estilhaça essa segurança por dentro. Santa Rita de Cássia, que preferiu ver seus filhos partirem para a eternidade antes que se manchassem com o sangue do pecado, entendia que a integridade espiritual deles valia mais do que qualquer desabafo de raiva ou frustração humana. Se a sua casa parece um campo de batalha e os seus filhos estão perdendo o brilho nos olhos, eu te pergunto, você tem sido o profeta que edifica ou o carrasco que executa o futuro deles? Lembre-se, o inimigo não precisa de licença de Deus se ele já tem a sua autorização verbal para agir. No próximo capítulo, vamos desmascarar a primeira frase maldita, aquela que parece uma bronca justa, mas que é o gatilho principal para o espírito da incapacidade travar todos os caminhos do seu filho. Você já se viu, em um momento de profunda frustração com a desobediência ou a lentidão do seu filho, deixando escapar aquela frase que parece apenas um desabafo de cansaço, mas que no mundo espiritual soa como uma sentença definitiva de um tribunal: você não faz nada direito, ou você nunca vai ser ninguém na vida. Eu preciso que você pare e sinta o peso esmagador dessas palavras agora, pois sob a ótica de Santa Rita de Cássia, está a primeira das 4 frases malditas que aniquilam a autoconfiança e quebram a proteção divina sobre seus filhos. Quando você, revestido da autoridade sacerdotal de pai ou mãe, decreta a incapacidade do seu filho, você não está apenas corrigindo um erro, você está selando a mente dele para o fracasso. No plano invisível, essa frase funciona como uma barreira de concreto espiritual que impede que os dons e talentos que Deus plantou nele floresçam. Santa Rita, que teve que lidar com a inclinação violenta de seus filhos e intercedeu para que eles não seguissem o caminho da perdição, nos ensina que o papel do pai é chamar à existência o que ainda não é, e nunca confirmar as sombras que o inimigo tenta projetar sobre o jovem. O que a sabedoria mística nos revela
e que muitos pais ignoram para sua própria ruína familiar, é que a criança e o jovem constroem a sua identidade através do espelho da voz dos pais. Se o espelho diz que ele não presta, o espírito da estagnação recebe uma autorização legal para travar os caminhos desse filho. Padre Marcelo Rossi alerta com frequência que a palavra negativa dos pais tem o poder de amarrar o futuro financeiro e profissional da descendência antes mesmo que ela chegue à idade adulta. Quando você diz que seu filho é um inútil, você está proferindo uma automaldição hereditária. Santa Rita via que muitas linhagens em Cássia entravam em decadência porque os patriarcas tinham o hábito de amaldiçoar a inteligência dos seus sucessores. No mundo espiritual, se a autoridade máxima da Terra, o Pai, diz que o projeto não presta, os anjos de guarda batem em retirada, pois você mesmo desautorizou a proteção sobre a mente daquela criança, deixando-a entregue ao espírito da burrice e da paralisia. Imagine que o destino do seu filho é um solo fértil preparado por Deus para produzir frutos de sucesso e santidade. A frase "você nunca vai ser ninguém" age como um sal que torna essa terra estéril por gerações. Cada vez que você repete essa sentença, você está cavando um buraco no escudo de luz que deveria proteger a carreira, os estudos e os sonhos do seu filho. Santa Rita de Cássia, na sua infinita sabedoria e dor, sabia que a única forma de salvar um filho era profetizar a sua vitória, mesmo quando os olhos humanos viam apenas a derrota. Se você sente que seu filho é travado, que ele tem medo de arriscar ou que ele aceita a mediocridade como destino, reflita. Você tem usado a sua boca para destravar o potencial dele ou para colocar os cadeados da incapacidade? Pare de dizer essas palavras de derrota, pois o inimigo se alimenta da sua falta de visão espiritual para destruir a liderança que Deus colocou no sangue da sua família. Este capítulo é um chamado urgente de Santa Rita para que você se torne o maior profeta do sucesso da sua casa. Eu te pergunto com a seriedade de quem zela pela próxima geração. Você quer que seu filho seja um vencedor, mas o trata como um derrotado com as suas palavras? Lembre-se que o selo da incapacidade só pode ser quebrado por quem o colocou. Santa Rita está pronta para te ensinar a trocar a maldição pela profecia de vida. Mas prepare o seu espírito, pois no próximo capítulo vamos desmascarar a segunda frase maldita, aquela que muitos pais usam para comparar os filhos e que é o portal principal para o espírito da inveja e da divisão destruir a união da sua família para sempre. Você já se viu, no auge de uma discussão ou em um momento de profunda frustração com o comportamento de um de seus filhos, apontando o dedo e disparando a frase: "Por que você não pode ser como seu irmão?" Ou "aprenda com seu primo, ele sim é um orgulho para a família." Eu preciso que você entenda, com temor de quem toca no solo sagrado da criação divina, que sob intercessão de Santa Rita de Cássia, está a segunda das 4 frases malditas que operam um corte profundo na alma da sua descendência e quebram a proteção divina sobre seus filhos. No mundo espiritual, a comparação não é apenas uma crítica pedagógica, é um ato de rejeição da obra-prima de Deus. Quando você compara um filho a outro, você está declarando ao Criador que ele errou ao dar uma identidade única e um propósito específico àquela criança. Santa Rita, que teve que mediar as tensões de uma família marcada por conflitos de sangue e honra, nos ensina que o papel dos pais é cultivar o jardim de cada alma individualmente, e nunca transformar o lar em um tribunal de competição, onde o amor é o prêmio para o melhor e a exclusão é o castigo para o diferente. O que a sabedoria mística nos revela, e que o padre Marcelo Rossi sempre enfatiza em suas mensagens de cura familiar, é que a frase da comparação é o convite oficial para que o espírito da divisão e da inveja se sente à mesa da sua casa. Ao comparar seus filhos, você está semeando uma raiz de amargura que pode durar décadas, transformando irmãos em inimigos e destruindo a unidade familiar que deveria ser o maior escudo contra o mal. No plano invisível, cada vez que você exalta um em detrimento do outro, você está retirando a proteção de pertencimento daquele que foi diminuído. Santa Rita via que muitas linhagens eram destruídas por dentro porque os pais criavam castas de preferidos e rejeitados, abrindo uma brecha legal para que o inimigo semeasse o ódio. Ao dizer "seja como fulano", você está assassinando a essência autêntica que Deus planejou para o seu filho, forçando-o a viver sob a sombra de outra pessoa, o que gera uma frustração espiritual que trava o seu destino e apaga o brilho da sua estrela pessoal. Imagine que a identidade do seu filho é uma armadura feita sob medida por Deus para as batalhas que ele enfrentará. Quando você o compara, você está tentando vesti-lo com a armadura de outra pessoa, deixando-o desprotegido, desconfortável e vulnerável aos ataques do acusador. Cada comparação é um golpe no escudo de luz daquele que se sente menos, é uma autorização para que o espírito da inferioridade e da revolta comece a ditar as ações desse jovem. Santa Rita de Cássia, na sua dor de mãe, sabia que o único caminho para manter a paz era reconhecer o valor sagrado de cada vida, sem competições mundanas. Se você percebe que seus filhos não se dão bem, que é um clima de rivalidade tóxica ou que um deles se isolou em um mundo de silêncio e mágoa, reflita.
Você tem usado a sua boca para unir as mãos deles ou para cavar abismos de preferência. Pare de dizer essas frases que fragmentam a alma, pois o inimigo se deleita ao ver uma família dividida pela própria autoridade que deveria protegê-la. Este capítulo é um chamado urgente de Santa Rita para que você peça perdão pela cegueira de comparar o que Deus fez único. Eu te pergunto com a seriedade de quem zela pela paz no seu santuário doméstico. Você quer filhos que se amem como o bom samaritano ou competidores que se odeiam em segredo como Caim e Abel? Lembre-se que a proteção divina é plena onde há unidade, e a unidade começa na aceitação do valor individual de cada filho. Santa Rita está pronta para te ajudar a reconstruir essas pontes de amor e admiração mútua. Mas prepare o seu espírito, pois no próximo capítulo vamos desmascarar a terceira frase maldita, aquela que muitos pais usam por puro cansaço e irritação, mas que é o gatilho principal para que o espírito do abandono e da insegurança profunda tome conta da vida do seu filho para sempre. Você já se viu, em um momento de estresse absoluto, onde os problemas financeiros, as crises no matrimônio e a desobediência dos filhos se acumularam como uma avalanche, deixando escapar aquela frase que corta como um punhal gelado: eu queria nunca ter tido filhos, ou você é o motivo de toda a minha infelicidade. Eu preciso que você pare agora e segure o seu coração, pois sob o olhar severo e ao mesmo tempo misericordioso de Santa Rita de Cássia, está a terceira das 4 frases malditas que aniquilam o alicerce da alma e quebram a proteção divina sobre seus filhos. No mundo espiritual, esta frase é conhecida como a sentença do descarte. Quando você questiona a existência de um filho, você está cometendo um pecado de autoridade contra o próprio Criador, que usou seu ventre ou a sua semente para trazer uma vida eterna ao mundo. Santa Rita, que lutou com todas as suas forças para que seus filhos permanecessem no caminho da vida e da graça, nos ensina que o filho é um dom irrevogável, nunca um erro, e que dizer o contrário é entregar a identidade daquela criança diretamente ao espírito do abandono. O que a sabedoria mística nos revela é que a proteção divina sobre uma criança está intimamente ligada ao seu sentimento de ser aceito e legitimado pela sua autoridade terrena. Quando um pai ou uma mãe declara que o filho é um fardo ou um erro biográfico, a redoma de aceitação que o protege das influências externas se estilhaça em 1000 pedaços. Padre Marcelo Rossi alerta com gravidade que o espírito da rejeição é um dos mais cruéis e difíceis de expulsar, pois ele entra através da voz daqueles que deveriam ser o porto seguro e o reflexo do amor de Deus. No plano invisível, ao ouvir essa frase, o acusador recebe uma autorização legal para sussurrar dia e noite na mente do seu filho que ele não tem lugar no mundo, que ele é um intruso e que a sua vida não possui propósito. Santa Rita via que muitas almas perdidas nas sombras não eram órfãs de pais vivos, mas órfãs de palavras de acolhimento, vivendo como mortos-vivos porque a sua fonte de vida terrena os amaldiçoou com a rejeição. Imagine que o coração do seu filho é uma fortaleza que só pode ser invadida se os portões de confiança forem abertos por dentro, através da sua fala. A frase "você estragou a minha vida" é a chave que abre esses portões para o espírito da depressão, da autossabotagem e até de pensamentos de morte. Cada vez que você projeta sua frustração pessoal na existência do seu filho, você está retirando o selo de pertença que o Espírito Santo colocou sobre ele no batismo. Santa Rita de Cássia, mesmo no sofrimento mais profundo da sua viuvez e na agonia de ver seus filhos em perigo, nunca amaldiçoou a existência deles. Ela entendia que a vida é um empréstimo sagrado de Deus. Se você sente que seu filho vive em um estado de tristeza crônica, que ele se sente um estranho na própria casa ou que ele busca desesperadamente a aprovação de pessoas destrutivas, reflita. Você tem usado a sua boca para dizer que ele é a sua maior bênção ou que ele é o culpado pelas suas dores? Pare de dizer essas sentenças de descarte, pois elas matam a alma muito antes de tocarem o corpo físico. Este capítulo é um chamado urgente de Santa Rita para que você peça perdão ao Senhor por ter desprezado, ainda que por um segundo de fúria, a herança mais preciosa que ele te confiou. Eu te pergunto com a autoridade de quem deseja ver a sua casa restaurada. Você quer que seu filho cresça com a força de um herdeiro do reino ou com a fraqueza de um exilado emocional? Lembre-se que o amor incondicional proferido em palavras é a maior blindagem espiritual que existe no universo. Santa Rita está pronta para te ensinar a transformar o seu cansaço em intercessão poderosa. Mas prepare o seu espírito, pois o próximo capítulo vai revelar a 4ª e última frase maldita, a mais perigosa de todas para a integridade física, pois ela envolve a saúde e a proteção contra tragédias, e é aquela que muitos pais dizem em tom de aviso sem saber que estão atraindo enfermidade para o sangue dos seus filhos. Você já se viu, tomado por uma preocupação excessiva ou por um pressentimento sombrio, lançando sobre o seu filho frases como: "Com essa vida que você leva, você vai acabar doente. Você vai sofrer um acidente se continuar assim." Ou parece que você chama o azar. Eu preciso que você pare agora e entenda a gravidade absoluta deste momento, pois sob a autoridade de Santa Rita de Cássia,
Esta é a quarta e mais perigosa das 4 frases malditas que destroem a saúde e quebram a proteção divina sobre seus filhos. No mundo espiritual, isso é o que chamamos de feitiçaria de sangue por palavras. Quando um pai ou uma mãe, as maiores autoridades terrenas sobre uma criança, profetiza a doença ou a tragédia, eles não estão apenas dando um conselho. Eles estão criando uma forma-pensamento maligna que atrai exatamente aquilo que temem. Santa Rita, que viu a peste e a violência ameaçarem a vida física de seus filhos, nos ensina que a boca dos pais deve ser um escudo de saúde, e nunca o convite para o espírito da enfermidade e do infortúnio. O que a sabedoria mística nos revela é que o corpo físico dos nossos filhos responde à autoridade da nossa palavra. Padre Marcelo Rossi alerta que, ao profetizar que seu filho vai adoecer ou vai se acidentar, você está emitindo uma ordem espiritual que retira os anjos de guarda do caminho dele. No plano invisível, o medo dos pais, transformado em palavras negativas, atua como um ímã para o espírito da morte e da dor. Santa Rita via que muitas doenças que assolavam as famílias em Cássia eram alimentadas pelo pavor e pelas palavras de derrota dos patriarcas. Ao dizer eu sabia que isso ia acontecer após um incidente, você está, na verdade, confessando que você mesmo preparou o caminho espiritual para aquele mal. Pare de dizer essas sentenças de agouro. A sua preocupação deve ser convertida em oração de blindagem, e não em profecias de hospital, pois a língua que deveria ungir o filho com óleo de alegria está, muitas vezes, ungindo com o veneno da expectativa do pior. Agora, chegamos ao momento do selamento final. Se você identificou que proferiu qualquer uma dessas frases, não permita que a culpa te paralise, pois Santa Rita de Cássia é a santa das causas impossíveis e ela está aqui para nos ensinar a reverter esses decretos. No mundo espiritual, uma palavra de autoridade pode ser anulada por uma palavra de autoridade maior, o nome de Jesus. Para restaurar o escudo de proteção sobre seus filhos, você deve realizar um ato de renúncia e consagração. Imagine que, a partir de hoje, a sua boca passará por uma purificação, e que cada palavra de maldição será substituída por uma declaração de vida. Santa Rita nos recorda que o sangue de Cristo tem o poder de lavar as manchas da nossa fala e selar a saúde e o destino da nossa descendência com o selo da vitória. Se você deseja ver seus filhos livres de doenças psicossomáticas, de acidentes e de bloqueios, o primeiro passo é a limpeza do altar da sua língua. Reze agora comigo, com toda a autoridade do seu sacerdócio de pai ou mãe. Senhor Jesus, pelo poder do teu nome e pela intercessão de Santa Rita, eu renuncio e anulo agora toda palavra maldita que proferi sobre meus filhos. Eu quebro todo o selo de incapacidade, de comparação, de rejeição e de enfermidade que saiu da minha boca. Eu selo a vida, a mente e o corpo dos meus filhos com o teu sangue precioso. De hoje em diante, minha língua será um instrumento de bênção e proteção. Amém. A proteção divina foi restaurada, mas a vigilância deve ser eterna. Para selar este compromisso com Santa Rita de Cássia e com a vida dos seus filhos, eu te convido a realizar estes 3 atos de poder. O decreto da vida. Escreva nos comentários o nome do seu filho seguido da frase: sob a proteção de Deus, você será um vencedor. Ao fazer isso, você materializa a nova profecia sobre a vida dele. A corrente de blindagem. Envie este vídeo para 3 mães ou pais que você sabe que amam seus filhos, mas que às vezes perdem a paciência na fala. Seja você o canal que vai restaurar o escudo de outras famílias. A aliança com a bênção. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo estas revelações que protegem o seu lar e o seu futuro. Deixe o seu like como um sinal de que você aceita este novo tempo de palavras de vida.